Vamos falar agora do segundo elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Eu coloquei na apostila lá de vocês 2 macetes que resolvem qualquer problema a nível de potencial consciência da ilicitude. São 2 perguntinhas que você vai ter que responder dentro do caso concreto e, com isso, resolver qualquer questão que diga respeito a esse elemento da culpabilidade. Dentro do caso concreto, você vai fazer 2 perguntas. A primeira: o sujeito tinha consciência da ilicitude do fato? No momento em que ele praticou a conduta, ele sabia que estava fazendo coisa errada? Deixa eu te fazer uma observação antes de você responder essa pergunta. Quando nós falamos de erro de tipo, lá atrás, a gente comparava a conduta do agente com aquela que uma pessoa normal teria nas mesmas circunstâncias. A comparação era da pessoa do agente com a que uma pessoa normal teria dentro daquele contexto. Aqui não. Aqui, para você responder se o sujeito tinha consciência da ilicitude do fato, sabia que estava fazendo coisa errada, você vai comparar a conduta dele com ele mesmo, levando em conta a formação dele, o nível cultural, a maneira como ele foi criado, o ambiente onde ele foi educado. Se você responder que sim, ele tinha consciência da ilicitude do fato, ele vai responder criminalmente. Vai estar satisfeito esse elemento da culpabilidade. Agora, se você responder que não, que ele não tinha consciência da ilicitude do fato, nós vamos dar origem àquilo que se chama de erro de proibição. O erro de proibição, ele é examinado dentro desse elemento da culpabilidade. É quando você chega à conclusão de que o indivíduo, pelas circunstâncias pessoais dele, não tinha consciência da ilicitude do fato, não sabia que estava fazendo coisa errada. Se você responder negativamente a essa primeira questão, estando presente o tal erro de proibição, você vai responder uma segunda pergunta, que é: o agente, pela sua condição pessoal, ele não sabia, mas tinha condição de saber, ele era capaz de adquirir a consciência da ilicitude do fato? Ele não sabia. Você já respondeu isso na primeira questão. Mas ele tinha como saber? Se você responder que não, que ele não sabia nem tinha como saber, você vai ter o erro de proibição invencível ou inevitável. Isso exclui a culpabilidade, exclui a potencial consciência do ilícito, por consequência exclui a culpabilidade e, portanto, não há crime. Agora, se você responder que ele não sabia, mas tinha condição de saber, você vai ter o erro de proibição vencível ou evitável. Nesse caso, o sujeito vai responder criminalmente, mas com pena reduzida se ele vier a ser condenado. Tá? Então veja, respondeu positivamente a primeira questão, ele vai responder criminalmente. Respondeu negativamente a primeira questão, você vai ter o erro de proibição. Aí você vai ter que responder a segunda questão para saber se é inevitável ou evitável. Para saber se exclui a culpabilidade ou se apenas ele vai ter direito a uma redução de pena. Tá entendido? Imagina, por exemplo, um índio
que sai lá da sua aldeia e vem para a cidade. E pratica um delito qualquer aqui, que na visão dele, pela forma que ele foi criado na tribo, aquilo é uma coisa normal, aceitável, enfim, dentro ali da cultura deles. Você pode ser chamado, então, a ter que examinar esse elemento da potencial consciência da ilicitude, para decidir, dentro das circunstâncias do caso concreto, se aquele índio vai ou não ser responsabilizado criminalmente. Tudo bem? Ok? Joia. É o que você tem que saber na potencial consciência da ilicitude. Certo? Terceiro elemento da culpabilidade: exigibilidade de conduta diversa. É quando era possível exigir do agente um comportamento diferente daquele que ele teve. E existem duas causas que levam à inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, exclui esse elemento, fazendo com que o sujeito não venha responder criminalmente. Quais são as duas causas de inexigibilidade de conduta diversa? A primeira delas, coação moral irresistível. Como é que você afere esse elemento? Com base em dois fatores: gravidade do mal prometido e possibilidade de cumprimento imediato. Imagina o seguinte: o gerente de banco sai de sua casa cedo e vai para a agência trabalhar. Chega lá, ele é abordado por dois elementos armados que obrigam ele a ir até o cofre. E dizem a ele: ou você abre o cofre, ou sua família morre. E nisso, falam para ele fazer uma ligação para a esposa dele. E a esposa confirma que lá na casa dele tem outros dois elementos armados, ameaçando eles de morte. Se o gerente do banco, com base nessa grave ameaça, com a possibilidade de ser cumprido imediatamente aquele mal, abrir a porta do cofre, permitindo aos bandidos que levem o que tem lá dentro, ele, gerente, vai estar sob o amparo da coação moral irresistível. Nesse caso, ele não vai responder criminalmente. É uma das causas que excluem a exigibilidade de conduta diversa e, portanto, excluem a culpabilidade. Não havendo culpabilidade, não há crime. Mas volto a dizer, para que haja coação moral irresistível, precisa ter a promessa de um mal grave e a possibilidade de cumprimento imediato, iminente. Você não pode considerar como tal, por exemplo, uma ameaça velada que você recebeu no meio da rua: ou você abre o cofre, ou, sei lá, qualquer dia desse eu te pego e te mato. Aí não, porque não há possibilidade de cumprimento iminente. Nesse exemplo que eu te dei, a família do gerente estava lá, sob a mira de armas de fogo. Ou ele abria naquele momento, ou a família morria. Não tem como. Tudo bem? Cuidado com o quê? Com a chamada coação física irresistível. Coação moral é uma coisa, coação física é outra. Imagine o seguinte: eu boto uma arma de fogo na sua mão e te digo: você vai matar o fulano. Aí você olha para mim e fala: não, eu não vou matar ele, pô, ele é meu amigo, não tem por que eu matar ele. Eu falo: você vai. Pego no seu braço, miro a arma no fulano, boto o seu dedo no gatilho e faço isso aqui. Percussiono o seu dedo para trás para que você puxe o gatilho, a bala saia e mate o sujeito. Isso não é coação moral, isso é coação
física. Você só puxou o gatilho porque eu puxei o seu dedo para trás. Nesse caso, coação física não exclui culpabilidade. Coação física exclui conduta. Conduta faz parte do fato típico. Então, a coação física irresistível é excludente do fato típico e não da culpabilidade. Então, muito cuidado com isso, tá? Coação moral irresistível exclui culpabilidade. Coação física irresistível exclui fato típico. Tá entendido? Pois bem. Segunda causa de inexigibilidade de conduta diversa: obediência hierárquica. Gente, para que haja a presença dessa excludente, você precisa ter alguns requisitos. Primeiro, uma relação de hierarquia de direito público. Tá? Se o seu patrão de uma empresa privada fala para você cometer um delito, você não pode falar que você agiu sob obediência hierárquica. Por quê? Porque se existe uma obediência hierárquica numa relação de direito público. Segundo, precisa ter uma ordem superior. O superior hierárquico determina algum inferior hierárquico à prática de alguma conduta. Terceiro, essa ordem tem que ser ilegal. Quarto, essa ordem não pode ser manifestamente ilegal. Porque se for manifestamente ilegal, tanto o superior como o inferior respondem criminalmente. Te dou um exemplo. O delegado de polícia chega no investigador e fala: vai lá no X9, abre a cela, arranca o fulano para fora, desce a lenha nele, até ele pedir água. Se o investigador fizer isso, ele não vai poder alegar obediência hierárquica num eventual processo de abuso de autoridade, lesão corporal, enfim. Por quê? Porque a ordem era manifestamente ilegal. Ele sabia que não podia ir lá, tirar o cara para fora e gratuitamente dar um espetáculo nele. Tá? Os dois vão responder criminalmente, tanto o delegado quanto o investigador. Agora imagine a segunda situação, e aqui cabe a excludente aí da obediência hierárquica. O delegado chega no escrivão e fala: faz uma declaração aí de que o fulano prestou tantas horas de serviço aqui na delegacia. O escrivão não sabe, nem tem que saber se o fulano prestou ou não prestou tais horas de serviço ali na delegacia. Ele simplesmente vai cumprir uma ordem do delegado, vai botar no papel, tal, e vai assinar aquilo lá. Se ficar demonstrado que aquela declaração é falsa, está presente um crime de falsidade ideológica. O escrivão vai poder alegar obediência hierárquica? Veja, tem relação de hierarquia de direito público? Sim. Tem uma ordem superior? Sim. Tem uma ordem legal? Sim, porque botou no papel uma coisa que não é verdadeira. Uma ordem não manifestamente legal? Sim. O escrivão não sabia se era veraz ou não essa informação que o delegado prestou de que o fulano prestou tantas horas de serviço ali na delegacia. Pode ele se valer disso e buscar a excludente da culpabilidade com base na obediência hierárquica? Sim. Tá? Então, nesse tipo de situação, onde há a obediência hierárquica, o inferior hierárquico vai ser absolvido e o superior hierárquico ser condenado. Tá entendido isso? Tudo bem? Para encerrar, o STJ tem admitido causas
supralegais de exclusão da exigibilidade da conduta diversa, tá? Chamadas causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa, ficando a critério do julgador dentro da hipótese do caso concreto. Então, fora da coação moral irresistível e da obediência hierárquica, dentro do caso concreto, pode o julgador, analisando aquelas circunstâncias, entender que o sujeito agiu de maneira a excluir esse elemento da culpabilidade. Tá certo? Mais uma última informação. Tem gente que chama essas excludentes que eu te falei, né? No caso da imputabilidade, doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, menoridade, embriaguez completa involuntária, da potencial consciência do ilícito lá, que é o erro de proibição invencível, e da inexigibilidade de conduta diversa, que é coação moral irresistível e obediência hierárquica. Tem gente que chama isso de excludentes de culpabilidade. Mas tem outros, e aí você vai encontrar essa definição em alguns livros de doutrina, que chamam isso de dirimentes de culpabilidade. É a mesma coisa. A terminologia excludentes de culpabilidade ou dirimentes de culpabilidade é a mesma coisa. Não muda nada. É uma questão meramente terminológica. Tá entendido? Na aula da semana que vem, eu encerro o nosso conteúdo com um concurso de pessoas. Termino a teoria do crime e aí é só fazermos aquela aula para tirar as dúvidas, depois a avaliação, encerramos aí o nosso conteúdo programático desse primeiro semestre. Combinado? Até semana que vem, então. Um abraço.